Foda. Vamos lá, velho. Vamos ver o vídeo da guia, meu querido. Digimon Ghost Gummy quer assustar um novo público de qualquer coisa, velho. Vou deixar meu link aqui. Qualidade full. Vamos lá. Inclusive o quê? Pô, não é ainda, mas o vídeo lá do Thiago tem 20 minutos, né, velho? Vamos lá. Só para manter a tradição, deram um jeito de matar um Leomon, mesmo que seja indiretamente por baixo dos panos para ninguém ficar sabendo. Mas por mim não passa despercebido não. Regulusmon. Depois do terror que os fãs de Digimon sofreram em 2020, com o reboot de Adventure, a série de 2021 resolveu trazer o terror de verdade. Caralho, Só que sai agora no Digimon bom todo ano, sentido. pô. Digimon Ghost Game é a primeira série de Digimon que tem como intuito trocar o próprio estilo, deixando de ser uma aventura com uma história corrida para ser uma série de terror episódica. O conceito dessa série é brincar com a linha tênue entre fato e ficção, explorando boatos internéticos, lendas urbanas clássicas e modernas. Fato e ficção, isso aí é coisa de God of War e Shumatsu no Valkyrie, velho. E fazendo homenagens a vários Um fato é que ele levantou uma pedra gigante. A ficção é que dizem que essa pedra tem um peso do universo inteiro, velho. lendas É urbanas foda. clássicas e modernas, e fazendo homenagens a vários dos clássicos do terror. Então, se você não mandar esse vídeo para 10 amigos até meia-noite, o Tai de 2020 vai começar a se meter na sua vida, igual ele fazia com os colegas dele. Como eu sempre falo nos meus vídeos de Digimon aqui no canal, essa é uma franquia riquíssima em detalhes. Então essa pegada de fazer terror para crianças em cima de lendas vai acontecer especialmente em cima daquelas que a própria franquia já oferece. Desde lá atrás, em Digimon 02, os fãs foram apresentados ao conceito de que os Digimons poderiam ser algo mais do que só criaturinhas digitais. Certos pesquisadores dentro desse mundo estudavam a possibilidade de espíritos do Vamos passado começar com o serem na Chaco verdade Granochano e depois Digimons. Então, voltar sei pro Pau lá, um Scalide, pelo yokai jeito. japonês era só um Digimon que ninguém entendia. Pra quem jogou É fundo de Digimon xalote só mais Survive, tarde. essa ideia deve estar fresquinha na cabeça. Porque sim, o produtor do jogo quis explorar justamente Ah, é o que eu ia falar, perdão aqui. Semana que vem, na terça-feira, né? Teremos o evento da Gamescom. Então a live que a gente faz react aqui vai emendar com a nossa cobertura do evento lá, tá? Que a gente vai assistir. Que a Gamescom é um evento maior do que a gente acompanhou da Nintendo, tá? É um evento que dura de 2 a 3 horas, tá? Que eu acho que deve ter entrevista com devs, né? Mostrar bastante coisa de jogo. Então, pelo que eu vi, eu ainda vou procurar mais informações, né? Mas pelo que eu vi, o perfil do Call of Duty postando, né? Que vai ter apresentação sobre alguma coisa de Call of Duty lá também. Foi Call of Duty ou Battlefield? Agora não sei. Enfim, algum desses negócios de game aí. Aparentemente vai ser horário de Brasília, vai começar às 3 horas da tarde. Então, 2h30, tamo on. Vai ser dia 19 de agosto, numa terça-feira, né? Então, lá a live começa 2h30 da tarde, tá? E aí, pô, 3 horas, 4, 5. Se for até umas 3 horas, vai acabar umas 6 horas da tarde, tá ligado? Mais ou menos assim. Talvez a live. Se for umas 2 horas e pouco, vai acabar um pouco mais cedo. Mas aí a gente já emenda uma live na outra, porque vai estar perto ali mesmo, entendeu? Então a gente já começa cedo mesmo, dou aquela pausazinha, né? Obviamente. E já volto pra gente fazer os react aí. na cabeça. Porque sim, o Então terça-feira a produtor do live começa jogo bem quis cedo. explorar justamente esse conceito há muito tempo prometido pelas séries, mas que era muito pouco aproveitado no geral. Pois bem, Ghost Game tem basicamente a mesma intenção: contar histórias de terror baseadas em espíritos, demônios, vampiros, mas dizendo que no fundo são só aparições de Digimon que cruzaram a barreira entre os mundos. A série até dá um nome legal pra eles: Fantasmas de Holograma.
Agora, saindo um pouco da construção dentro do universo, a série como um produto marketável tem também seus próprios motivos para existir, além de, claro, vender o Vital Bracelet, já falo disso. Desde 2020 existe um projeto para Digimon se internacionalizar mais, lançando o card game em vários países, tendo as linhas de brinquedos saindo dentro e fora do Japão, enquanto o anime é transmitido para o mundo todo pela Crunchyroll, por exemplo. Então a ideia de casos isolados, resolvidos semanalmente, é para facilitar essa entrada de novas pessoas nessa franquia a qualquer momento dela. Além de ter o potencial de resgatar velhos fãs quando eles puderem ver Digimons já conhecidos, só que sendo usados num contexto renovado. É por isso que a gente tá vendo tantos bichinhos antigos finalmente estreando na forma animada. Pô, eu já vou de falar logo de cara aqui. Eu já adorei esse Digimon aqui. Por quê? Porque são monstros, não é mecha. Olha que legal, mano. Ele tá acompanhando monstros e não um robô gigante, cara. Que legal, cara. Tá vendo tantos bichinhos antigos finalmente estreando na forma animada. Tem o Herismon, pra quem tá órfão do Re-Arise, o Ex-Tyrannomon, Zubamon, Ryudamon, até a Meiko e a Morphomon dos filmes mais recentes dão as caras de novo. Tudo pra que exista essa sensação de, olha, é aquele bicho que eu já vi antes. O que ele tá fazendo na TV agora? Só que o melhor é que não depende de 1000 materiais anteriores, porque esse é só um caso isolado dentro dessa nova série. Só que aí, pra amarrar todo esse plano, não é à toa que os Digiprofiles no final dos episódios dão pra gente o lore oficial de cada Digimon, palavra por palavra. Porque esse lore Digimon é a base dos acontecimentos do episódio, porque aí Digimon finalmente Esse é do Alucard. Esse é o mundo Alucard. Aí, ó. Aí ele aí, ó. deixa mais explícito toda essa parte mais complicadinha da franquia. Ou seja, Ghost Game, por ser um anime, é de mais fácil acesso pra todo mundo. Então ele tem essa intenção de mostrar o que é Digimon de verdade, dando atenção pra vários conceitos por trás de... Porra, a série já chegou com isso, velho, pra mostrar o que é um Digimon de verdade. Pô, eu gosto. Que é Digimon de verdade, dando atenção para vários conceitos por trás de cada criatura, usando isso de uma maneira mais integral para a história e aproveitando até para trazer à tona temas intocados há muitos anos dentro da marca como um todo. A ideia é ótima. Finalmente estão querendo arrumar a casa para facilitar produções futuras em todos os ramos possíveis. Mas isso tem suas consequências, né? É meio que um sacrifício no presente pra gente colher as recompensas no futuro. Mas também não é como se Ghost Game fosse ruim, né? Tem vários episódios sensacionais. A principal graça de Ghost Game, pra mim, vem de não acompanhar nada que seja dito sobre os episódios dela. Pra mim, a diversão é tentar descobrir qual é o Digivilão da semana antes do episódio me mostrar quem ele é. Entrando numa tangente enorme que vai fazer sentido. Aí o Laí já tá igual o Pato Donald lá, velho, gozando, velho. Eu prometo. A comparação outra série aí, de terror que eu amo é Supernatural. Já fiz até um vídeo falando sobre a adaptação em anime, dá uma olhada lá depois. Caralho, mas o que tem me essa encantava porra? muito nas primeiras temporadas de Supernatural era a minha falta de conhecimento. Caralho, tem anime de folclore, Supernatural? lendas urbanas e afins. Eu lembro dos especiais com o Scooby-Doo, mas não sabia que tinha anime não, velho. Que me deixava entrar nos episódios e aprender. E tipo, dentro da série de Supernatural mesmo, tem um episódio lá animado, velho. Acho que é esse mesmo que eles fazem um collab com o Scooby-Doo, se não me engano. Lore, lendas urbanas e afins, o que me deixava entrar nos episódios e aprender com os personagens qual era a criatura com a qual eles estavam lidando. Começava com um boato numa cidade, não sabia aí não. eles faziam pesquisas na internet ou numa biblioteca, às vezes erravam 1, 2, 3 vezes era até Mad House? que, é uma bruxa Mad super House no auge? específica da cultura da Albânia, e que então só pode ser derrotada assim, assim e assim. E Ghost Game tá me passando exatamente essa mesma sensação, só que com Digimon.
quase sempre os episódios já começam mostrando o caso em si, só que sem dar o contexto. É uma sombrinha, um tentáculo, uma dica temática, e aí entra essa experiência muito particular minha com esse anime. Vocês não têm noção da felicidade que eu sinto quando logo de cara eu já mato qual vai ser o Digimon da semana. Porque eu sou um nerdola gigante de Digimon e li a lore de metade dos bichos. Você ainda não tá falando do principal ou qualquer coisa? Não é robô gigante, cara, é Mon. Porque eu sou um nerdola gigante de Digimon e li a lore de metade dos bichos que existem. Então quando eu pegava uma referência minimazinha, super obscura de algum Digimon, isso me dava uma satisfação enorme e me fazia querer ver ainda mais o episódio, pra saber como os personagens aprenderiam sobre esse adversário e como ele seria derrotado dentro disso. É esse o tipo de terror que eu gosto de consumir no geral. Quando existe um problema, seja personificado ou não, e existe uma solução específica para ele. Então foi uma bela de uma coincidência do destino ter uma série de Digimon usando essa mesma estrutura. Mistura algo que eu aprendi a gostar muito, cheio desses detalhes, com justamente o ponto que me fez gostar mais do gênero de terror em si. Eu me sinto pessoalmente presenteado por Ghost Game. E por isso também eu não vejo problema em outra das maiores reclamações que rolam por aí. O fato de 99% dos adversários da série serem derrotados na conversa. Ghost Game quer ressaltar mesmo que Digimon é diferente das outras franquias na concorrência. Como as criaturinhas desse universo são carregadas em histórias próprias, elas podem ser derrotadas com inteligência, compaixão, amizade ou qualquer outro desses valores que Digimon sempre trouxe para os protagonistas da série. Mas enfim, eu acho que fica mais claro e até mais divertido pra vocês se eu entrar nos meus episódios favoritos até agora. Alguns por demonstrar muito bem tudo isso que eu falei e outros por ter alguma coisinha. Eu já comprei a ideia, né, velho? Acho que a ideia aqui não é realmente a batalha, né? Aqui é pegar Digimons que estão meio que fora de si e conversar com eles e trazer eles, né, velho? Pra realidade, mas assim, trazer eles de volta a si, né? Melhor dizendo. Bem interessante a comentar. Talvez não é um anime de Shed, não é o cara que vai socar primeiro seja o episódio 13, em que depois. o Gulus Gamamon aparece pela primeira vez. Logo que o episódio se inicia, a gente vê as tais das pistinhas aqui e ali, coisa que pra um desavisado só desperta a curiosidade. Mas pra mim, na hora eu gritei de Brigade. Vendo a estruturazinha dos olhos e entendendo que ele tava contando em alemão as vítimas dele, não tinha como ser outro Digimon além do Seals Dramon, em sua missão da Selection D, pra evoluir de acordo com o lore dele, em que esses agumonzinhos militares vão subindo de patente, ou seja, evoluindo a cada missão bem sucedida. Já é incrível só pela premissa, mas a execução então não preciso dizer nada, né? Souberam equilibrar muito bem as referências ao lore com a história do episódio em si, fazendo o Bokomon se sacrificar pelo Gamamon, e isso traumatizar ele, deixar ele puto, pra libertar a evolução das trevas dentro dele. É um episódio simplesmente incrível. Aproveitando essa deixa do Gulus Gamamon, outro episódio envolvendo ele é o primeiro da série, com o Clockmon. Na maior pegada de lenda escolar, tipo uma loira do banheiro, o teatro da escola dos protagonistas estava assombrado e crianças desapareciam. Tudo porque um Clockmon estava roubando o tempo de vida delas. E aí mais pro final, quando ele tenta fazer isso com o Gamamon, ele vê que o futuro do protagonista mais fofo que Digimon já teve é sombrio, perigoso, muito provavelmente o próprio Gulus, ou as evoluções dele que já tomamos spoiler pelos brinquedos. Tô mencionando isso agora só pra vocês ficarem tranquilos, porque eu vou comentar sobre todo esse problema da história principal, mas só nas considerações finais do vídeo. Eu preciso construir algumas coisas até lá. Outro episódio que soube usar bem o lore de Digimon é o do Petermon. Ainda existe isso, cara? Eu lembro que, de fato, antigamente a gente pegava muito spoiler pelo brinquedo, cara. Eu não sei quem é o imbecil que, pô, vamos soltar os brinquedos tudo da obra aí antes da obra sair, velho. Não sei quem era o animal, né?
Às vezes nem soltava, às vezes era só assim, vazava, né, os brinquedos. Mas mesmo assim, cara, porra, qual é a lógica, velho, tá ligado? Pô, eu vou fazer uma série aqui com um vilão misterioso, velho, tá ligado? Aí, pô, você olha pra loja de brinquedo, aqui, ó, compre o vilão da série tal que vai sair ano que vem. Aqui tá aqui o vilão aqui, eu compro o bonequinho. Mano, quem foi o gênio, velho? Tá ligado? Pô, eu não consigo entender isso não, velho. Principal, mas só nas considerações finais do vídeo. Eu preciso construir algumas coisas até lá. Outro episódio que soube usar bem o lore de Digimon é o do Petermon. E que nesse caso, por ser baseado em uma lenda não exclusiva de Digimon, é até mais fácil de vocês entenderem o meu sentimento com essa série. Peter Pan é contra crianças envelhecerem. Então o Petermon é contra Digimons crianças evoluírem. E isso dentro do lore de Digimon tem uma porrada de significados a mais, né? Toda a relação com o crescimento humano, coisas que eu comento em todo santo vídeo que eu já fiz. Então é uma ótima proposta ter um vilão que vai justamente contra o que a série representa. Bônus também pro fato dos Hawkmons, que levaram esse caso até os protagonistas, evoluírem lá no final pra Orcamons, que são a evolução usando o Digi-Ovo do brasão do Joe, o brasão da responsabilidade. Toda essa sequência de fatos representa muito bem o que Ghost Game veio pra fazer. É uma chuva de referências que, se você pegar uma ou outra, já te deixa muito feliz. Mas mesmo que você não pegue nada, elas ainda compõem uma história muito legal e fechadinha, demonstrando o potencial real de Digimon e toda a sua lore já existente. E aí tem várias outras menções honrosas que eu nem preciso entrar em muitos detalhes, né? Tem o Pilomon matando pessoas por acidente no sonho delas, porque o lore do bichinho diz que ele pode causar sonhos maravilhosos ou sonhos tão terríveis que colocam a vida das pessoas em risco. Só que aí Ghost Game eleva isso ao infinito, tratando essa coisinha fofa como se fosse o próprio Freddy Krueger. O episódio do Sepikmon me lembrou bastante o anime Gakkou no Kaidan, que também tem vídeo no canal, mas é muito velho, já pensei até em refazer. Mas me inclusive esse Gakkou no Kaidan que a Guerra patrocinou também. Pô, foi difícil de achar, né? Que o tradutor da Guerra escreveu ganhou no Kaidan. Eu tô digitando lá, ganhou no Kaidan e não tô achando essa porra. Eu vi esse vídeo aqui e falei, isso aqui é Gakkou, mano. Acho que deve ser Gakkou esse vídeo aqui. Eu botei ali. Mas é muito velho, já pensei até em refazer. Mas me lembrou desse anime, porque usa basicamente a mesma premissa de um dos episódios marcantes que ele tem. No nosso mundo, existe uma lenda de que em certas florestas você vai escutar vozes, e que podem ser espíritos de outro mundo, ou sei lá o que. Pra Digimon, o Sepikmon é a representação dessa lenda. A voz que você pode escutar é ele conversando com você do outro lado. E se você responder, eu sinto muito. Vai cruzar a barreira pra conhecer ele. E aí, isso me lembra de Gakkou no Kaidan, porque o Kyoshiro ter cruzado essa barreira colocou ele numa cidade sem ninguém, meio desesperador, igual era o episódio do outro anime, em que o garoto conversou com espíritos num site demoníaco e passou por exatamente a mesma situação. Eu lembro de morrer de medo quando eu era criança vendo isso no Cartoon Network. Acho que eu nem precisaria citar isso, mas Ghost Game quer vender brinquedo. O dessa vez é o Vital Bracelet e os Gem Cards, que se você não faz ideia do que é, passa lá no meu segundo canal que eu fiz uma série de vídeos pra você ver isso. Porque se a gente for depender da série, a propaganda não tá tão boa. Então às vezes parece até que eles esquecem que tem um brinquedo pra vender. Mas não, tem um monte de episódio feito só pra empurrar um Gem Card que acabou de ser lançado. Tô de olho nesse Spimon e Ryudamon que do nada tão super frequentes na série. Tem o caso do Saber Dramon e Dark Lizardmon, que cruzaram pra esse mundo sem querer, e aí na inocência de querer ajudar pessoas presas num incêndio, já que eles são feitos de fogo, eles acabaram matando uma pessoa. É um episódio bem pesadinho até. Viado. Fica até a sensação de que são só dois caras que fizeram alguma merda e tão carregando uma culpa incrível. A gente até esquece que são criaturas superpoderosas de uma outra dimensão. Tem a Arcnimon fazendo uma aparição
aparição especial na forma humana dela, um presentinho nostálgico pra pegar os fãs velhos que estão de bobeira. Tem aquele do Harry Harrymon, numa pegada bem filme de zumbi dos anos 80, e que, né, o bicho é a manifestação da poluição feita pelo ser humano. Beleza, crítica legal, mas vem cá, o que mais tem enterrado nesse lixão pra levantar tanto esqueleto humano assim? É desova da máfia? Ó, meu irmão, esses dias eu bebi um suco que é um suco levanta defunto, tá? Caralho, nossa senhora, o bagulho tá azedo. Sacudiu tudo, mano. Puta que pariu. Pra levantar tanto esqueleto humano Nossa assim? senhora. É desova da máfia? E aí, fazendo gancho pro próximo episódio, esse Harry Harrymon tem um quê de body horror também. Eles jogaram se a garrafinha decompondo desse e suco aí dentro aí, velho. recompondo. O que me lembra bastante o Inveja do Full Metal Alchemist, que me dava esse desconforto do caramba. E eu tô falando dele porque... E é um suco esquisito, tá ligado? É de uva branca lá. Ele vem. Não é nem em litro, não. É garrafa mesmo, garrafa de vidro. Toda uma garrafinha, toda personalizada lá. Estranha. Quem lembra do reboot de Digimon Adventure, com aqueles dois Digimons claramente inspirados no homúnculo de Full Metal? E sim, era inspirado mesmo, o diretor comentou sobre isso na época. O Wisemon volta em Ghost Game, justamente pra fazer direito à homenagem pra Full Metal. Aí, pelo lore dele, ele pode crescer consumindo mais dados e informações, até atingir essa segunda forma mais poderosa. Então Ghost Game adaptou isso pra ele possuir pessoas com uma sede de conhecimento enorme. E ele diz querer saber de tudo que existe nesse mundo. A exata mesma frase que o homúnculo original diz em Full Metal. Ó que legal que fica quando sabem usar melhor o conceito, né? E aí, caralho, pra fechar o bloco, ainda nessa coisa do body horror, vale a referência a outro clássico desse gênero do terror, a Mosca. Naquele episódio em que o Shardramon se funde com o ser humano, e aí o corpo dos dois vira uma mutação bizarra, nojenta. E assim, desenho pra criança e tal, não confirmaram. Mas eu tenho certeza que nesse ponto aqui, o cara já tá morto e o Digimon tá só carregando o cadáver dele. É horrível. Ghost Game consegue ir de 8 a 80 nas referências. É o meu favorito já, velho. Tirando o clássico, tá ligado? Já é o meu favorito. Adorei esse daqui. Dentro da série, dentro do universo de Digimon como um todo, e até aos clássicos do terror que estão inspirando essa série. Só que nem tudo é tão maravilhoso assim. E lá vem, vamos ao elefante na sala. Pois bem, eu citei ótimos episódios, mas na maior parte do tempo, Digimon Ghost Game é a perfeita definição de crime ocorre, nada acontece. A série não anda, não tem uma história central pra gente sentir a progressão, o que acaba dando uma sensação de que, sei lá, pra que eu tô assistindo isso? Só que de novo, eu já expliquei que isso é intencional. A série é episódica por um bem maior, mas ainda assim, isso não impede que ela tenha um pequeno fio condutor, que é o plot do Gulus Gamamon e os outros Digimons na versão preta. Se a gente pegar o Gamamon e as evoluções dele, a gente vê que é um prisma se decompondo, luz branca virando RGB. Gama, inclusive, é a opção que você mexe numa tela, por exemplo, para aumentar a quantidade de brilho, além de gama ser o tipo de radiação mais perigoso emitido por estrelas, tipo a estrela de Regulus, que nomeia o Gulus Gamamon, e também o nome das novas evoluções que o... Caramba, velho, qualquer coisa é informação, velho, aqui tem informação. Que nomeia o Gulus Gamamon, e também o nome das novas evoluções que o brinquedo deixou vazar. Então existe algo aí. A gente... Eu ia falar isso, a Guerra. Eu achei que assim... Ele falou que isso é um ponto negativo, mas é interessante ter um fio ali, né? Tipo, ele citou Supernatural, né? Tipo que no Supernatural faz, né? A primeira temporada é episódica. Mas você vê que tem... O que acontece no primeiro episódio, assim... Dá uma certa continuidade nos outros, né, velho? É um caso diferente, cada episódio. Mas tem um fio ali, tá ligado? Tem uma história sendo contada ali em paralelo às atividades, né? De caçador de fantasma que eles fazem, né? Eu entendo. Eu sei que... Mas, cara, eu acho que a ideia aqui, que nem ele tá falando aqui que isso é proposital, e eu não acho ruim não, mano. Acho isso até bom, mano. É a proposta da série e eu tô falando como se fosse o cara que assistiu, né, velho?
Mas enfim, até o momento eu tô achando do caralho, mano. Se a proposta é ser episódica sem ter uma conexão com o outro, eu não acho ruim não, se for uns episódios amarradinhos, velho. E tudo que eu tô vendo aqui eu tô adorando, pô, parece muito foda, velho. Só não sabe o que é. Ou será que a gente já sabe? Depende do quão nerdola de Digimon você for e do quanto do meu headcanon você quiser aceitar. Assim como lá no primeiro episódio o Clockmon viu que o futuro do Gamamon é o Gulos, num outro episódio o Piximon vê que dentro do Gamamon existe a mesma coisa. Exatamente num episódio em que as crianças tiveram que enfrentar versões... Ah, então tem um fio da meada aqui, velho. Então os episódios têm uma certa ligação. sombrias delas mesmas. E bom, versão sombria dos Digimons nos remetem ao Black Digitron, um conceito bem antigo e bem mal aproveitado da franquia, muito bem, mas que é a explicação para esses recolors das trevas que vários Digimons têm. Não, aí virou mecha, aí Talvez tá a ruim. ideia seja em algum momento usar isso como plot central dessa história. Ou o Gulos Gamamon também foi corrompido por isso, ou é ele quem tá corrompendo os outros, sei lá. A outra parte dessa minha teoria maluca remete aos Digicores e Wireframes. Lá nas origens da série, o que define a identidade de um Digimon é só o núcleo dele. O que a gente vê por fora, a forma física, pode mudar quase que à vontade. A gente já viu isso várias vezes em outras séries, especialmente quando os Digimons variam muito de tamanho de um episódio para o outro. Erro dos animadores? Não, tá no lore. Digimon tem um tamanho físico variável porque é só a textura do modelo dele. Só que Ghost Game mais uma vez levou isso para um novo nível. Vários dos vilões da semana demonstram bem esse conceito de manter o Digicore enquanto eles mudam a textura ao redor. Teve aquele Piemon lá no circo que se disfarçou de humano, mantendo só umas referências de leve ao design do Digimon. Tivemos Sangloopmons virando e desvirando cachorro. Só que claro, o Vandemon se passando por um homem bonitão, reclamando até que o mito dos vampiros nesse mundo é uma vergonha comparada ao que Oi, se ele traça a moça ali, velho. Obviamente ali, eu não sei se ele consegue simular exatamente um humano, né? ele é de verdade, O filho disso aí é só uma trazendo aí a loucura. questão sobre as lendas do nosso mundo terem Vladimon. sido o tempo todo só Digimon. Só que esse aqui é especial porque é no episódio dele que o Gamamon resiste à evolução do Gulos e acaba evoluindo pra Canon Wisemon. Essa evolução parece acontecer bem do nada mesmo. Eu lembro de ver gente questionando isso na época. Só que não, num episódio que levanta essa questão, mesmo que seja nas entrelinhas, sobre os Digicores e o Wireframes, eu achei até que bem simbólico o Gamamon resistir ao núcleo sombrio dele pra virar um bicho com ainda mais luz. Quase como se ele tivesse escolhido se parecer mais com o Battle Gamamon, que surgiu pela amizade com o Hiro. E bom, mais uma vez olhando pelos spoilers dados pelos brinquedos, realmente vai ter essa oposição direta entre as formas de estrelas da luz e formas das estrelas negras. Tem algo Malditos aí, mas brinquedos. como o próprio Gulos já disse pro Hiro, a hora certa ainda vai chegar. Acho que o Vladimon seria meu Digimon, Então, velho. eis a grande questão. Tá sempre Ghost comigo. Game é uma boa série? E além disso, é uma boa série de Digimon? Essa é uma pergunta difícil de responder. As intenções são as melhores do mundo. As execuções são quase sempre muito bem feitas. Mas no plano geral da coisa, a série parece bem perdida. Na minha opinião... Não, velho. Pô, qualquer coisa não se decide, cara. Porra, tá me irritando já, hein? Pra Ghost Game, pouco importa como a série vai ser vista no futuro, já que semana a semana, episódio a episódio, eles estão cumprindo com o objetivo que eles têm. A intenção da série é justamente pegar um público novo pontualmente, mesmo que seja em só um episódio. É só pra colocar aos poucos Digimon de volta na cabeça das pessoas e recuperar alguma presença na cultura popular. Mas se for pra comparar com qualquer outra série antes dessa, Ghost Game vai perder. Não existe o mesmo impacto emocional, o mesmo apego aos personagens, aqueles arcos memoráveis e coisas do tipo. Mas nem por isso é uma série ruim. É uma troca por um bem maior. Cara, eu vou falar, vou ser um grande hipócrita aqui, cara. Eu não acompanhei os Digimon, mal assisti o clássico, velho. Como eu já falei, eu passava na TV ali, eu assistia, achava maneirinho.
Mas, assim como Pokémon, eu não fui a fundo pra assistir, né, velho? Já joguei os jogos, joguei 2 jogos, né? Joguei um lá que era multiplayer lá, maneiro pra caralho, e um single player lá. Bicho, pra mim, pô, dos outros vídeos que eu vi do qualquer coisa, falando das séries lá, não me agradou nem um pouco, mano. Como eu falei, mano, eles ser meio cibernéticos, assim, eu acho maneiro. Mas agora quando vira robô gigante, cara, pra mim perdeu completamente Digimon, tá ligado? Já me tirou pra caralho. Esse daqui trouxe uma proposta de ser terror, que nem ele citou aqui, o fato de que, bom, vamos lembrar que são monstros, né, velho? Então, assim, vai ter uns bichos ali fazendo maldade, uma desgraça, né? E isso já me chamou a atenção. E eu, como um fã do gênero terror, né, velho? Do jeito que eu sou, a proposta eu achei incrível. Ser episódico aqui, sem ter aquela, talvez, uma ligação muito forte de um episódio pro outro pra chegar num determinador comum, né, no final. Pô, pra mim pouco importa, mano. Se for uma historinha maneira, assim, a cada episódio, já me ganha, tá ligado? E gostei aqui por serem monstros de fato, tá ligado? Pô, adorei, mano. Tudo que eu vi aqui eu adorei, tá ligado? Mesmo sem ter visto, já é o meu gote, já é o meu favorito, velho. Gostei pra caramba, tudo que eu vi aqui, mano. Ao invés de fazer uma obra incrível, que vai deixar sua marca numa geração inteira, o objetivo dessa vez é bem claro: fazer uma série boa o suficiente. E detalhe, não, esse aqui já é questão de gosto, tá? Não é que é algo ruim dos outros. Os outros são muito mais infantilizados do que esse daqui, tá ligado? Esse aqui pelo menos tem a estética, assim, de anime de criança, né? Mas, pô, acho que pra quem é maior de idade, um adulto, acho que pega um adulto também, tá ligado? Não é, parece aquele coloridão saturado, tá ligado? O objetivo dessa vez é bem claro: fazer uma série boa o suficiente que possa atirar pra todos os lados e atingir o máximo de pessoas possível. E até pelo design dos personagens aqui, mano, olha acho que é o Prota aquele ali, né? De casaco azul ali. Olha a mão dele, mano. A mão dele já me ganha, velho. Porque nos anterior o braço era fininho assim e a mão desse tamanho, cara. É trocar momentaneamente a força que Digimon sempre teve pra nós, fãs de longa data, pra simplesmente conquistar novos fãs. Pra então a gente poder voltar a tretar sobre coisas fúteis. Pô, há 2 anos atrás ele tinha já essa mania de acabar o vídeo do nada, né, velho? Muito bom, muito bom. Cara, assim, sem ter visto, eu já adorei, mano. Gostei pra caralho. Acho que é o primeiro vídeo do... Eu não lembro se teve algum lá do Yu-Gi-Oh, velho. Acho que teve um lá que eu gostei. E dos que eu vi de Digimon, esse foi o meu favorito, cara. Caralho, mano. Adorei esse Digimon aqui. Esse aqui eu tenho vontade pra caralho. Ghost Game. Esse aqui eu tenho vontade do caralho de assistir, mano, de acompanhar. Bom demais, velho. Parabéns aí qualquer coisa pelo vídeo, por ter apresentado essa obra de arte pra nós aí. Sensacional, velho. Isso aí. Muito bom. O homem é um cavalo forte de coração.